Bom, falar sobre esse assunto é lidar com algo que vai de encontro com a nossa natureza caída. Falar sobre esse assunto é falar do que há de pior na nossa natureza quando lidamos com o divergente, com aquilo que geralmente vai de encontro e em choque às nossas opiniões, é lidar com a opinião do outro, que de certa forma é uma opinião divergente. E isso requer maturidade, isso requer bom senso, isso requer humanidade. E mediante esse assunto, a pergunta que eu faço é: quais são as semelhanças entre Charles Kirk, o Papa Francisco e a Olga Benário? Poderia citar muitos outros: Martin Luther King, Malcolm X e tantos outros. John Fitzgerald Kennedy, quantos mais? O que eu gostaria de expor aqui, e eu quero ser breve, eu quero que esse vídeo seja breve, é já responder logo de primeira. Todos são humanos. Todos têm suas cosmovisões distintas sobre a vida, uns mais à direita, outros mais à esquerda, outros mais progressistas, outros menos progressistas, alguns radicais, sim, mas todos são humanos. Mas o que a gente tem assistido ao decorrer da história da humanidade é exatamente aquilo que não é novidade. Sempre que outro é diferente daquilo que nós, como indivíduos, criamos na nossa cosmovisão de mundo, queremos eliminá-lo. Se o outro faz algo que é diferente do que eu faço e não aceito, a melhor solução é eliminá-lo. Caim e Abel são o melhor exemplo. São o melhor exemplo disso, né? Dois irmãos. Mas o que estamos assistindo é essa exposição doentia, essa repetição doentia e sistemática de reação quando o outro pensa diferente. E para que esse pensar diferente seja calado, eu tenho que reduzir essa oposição ideária a um mero objeto. Nos 4 livros de Hannah Arendt, que eu estou tendo o prazer de poder degustá-los, poder lê-los, que é A Banalidade do Mal, Eichmann em Jerusalém, Homens em Tempos Sombrios, A Origem do Totalitarismo, eles demonstram, Hannah Arendt mostra claramente essa sistemática doentia em que para se estabelecer um ideário que, se ele estabelecido por si só, ele pode gerar uma estranheza nas pessoas que estão recebendo esse tipo de informação, mas que para que essa ideia, esse ideário, essa nazificação mental de criar no outro o inimigo, e inicialmente para que inicialmente tenhamos que desumanizá-lo para que possamos ter a nossa aval de violência sobre ela aceita por todos de forma natural, ela volta ciclicamente a acontecer. É necessário fazer isso, é necessário fazer essa desumanização do outro. E desumanizando o outro, naturalmente, quando eu a elimino, eu não gero uma comoção contrária àquela ação, mas sim eu consigo angariar apoio a isso, eu não
não há pouco, figuras da web, formadores de opinião do YouTube, influencers, né? E pessoas de todos os tipos. E veja só, eu estou aqui movido também a uma reação. Eu com menos e menor e ínfima importância nas redes sociais, estou aqui para tentar contribuir de forma pelo menos positiva, mas um inúmero de pessoas que comemoraram a morte do Charles Kirk, que deixa a família, independente das ideias do Charles Kirk, em alguns pontos aos quais eu não consegui acompanhá-lo ou apoiá-lo em alguns pontos, algumas questões, mas que isso não gerou em mim uma necessidade de que esse cara precisa morrer, enfim, mas que para pessoas sim, sim. A objetificação do Charles Kirk para que ele possa ser eliminado foi aceita e pessoas comemoraram. Pessoas da esquerda extrema, esquerda radical, esquerda, seja lá qual o padrão. Conheço pessoas de esquerda que não concordam com isso, tá? Conheço pessoas de esquerda que lamentam esse tipo de atitude. Lamentam esse tipo de atitude. Sim, pessoas de esquerda. Agora, a questão é que isso não está simplesmente limitado às pessoas de esquerda. Isso está espremido e aspergido em todo tipo de pessoa que gosta e que se apoia na sua ideologia política para poder vomitar o seu ideário, seja ele xenofóbico, racista, elitista, seja lá o que for, que justifique a sua ideologia distorcida da realidade. Como no caso da morte do Papa Francisco. No caso da morte do Papa Francisco, que eu conheci pessoas, tive contato, e algumas até têm constante contato, pessoas de direita brasileiras que comemoraram a morte do Papa Francisco, que chacotearam a morte do Papa Francisco, como pessoas também que conhecem a história da Olga Benário, uma comunista e tudo mais, também comemoraram dela ser mandada na época do início da Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil. A Olga Benário foi mandada pelo Getúlio Vargas a um campo de concentração porque ela era uma inimiga política e ela foi deportada do Brasil para um campo de concentração e ela estava grávida e morreu num campo de concentração. E algumas pessoas usando o rótulo de que mas ela era comunista. Então isso desumaniza qualquer pessoa. Mas o comunismo também desumaniza. Mas vivemos num período de olho por olho, dente por dente, pelo menos dentre os cristãos, acredito que não. Se algum cristão pensa dessa forma, então me desculpa, talvez você não seja um cristão. Mas Hannah Arendt, ela coloca essa questão de que a necessidade de um ideário nocivo, genocida, eugenista, ou fascista, ou nazista, ou seja lá o que for, ela precisa desumanizar o seu opositor para que ela possa perpetrar a sua maldade em cima de outras pessoas. Essa é a desculpa. É isso que estamos vendo. O Kirk foi morto com um tiro no pescoço, assim semelhante como Martin Luther King, assim semelhante como Malcolm X, assim como semelhante a tantos outros que foram abatidos, o presidente Kennedy, abatidos porque simplesmente não coadunaram com as ideias daqueles que se julgam detentores da verdade. Estamos vivendo em tempos sombrios. A banalização do mal, ela se tornou algo corriqueiro. Não há pouco no Nepal, uma revolução em que os cidadãos do Nepal contra o governo vingente foram às ruas, se manifestaram, houve quebra-quebra, houve incendiamento de prédios do governo, e num desses incêndios, uma das esposas, não sei se do presidente, ou ligada ao grupo rechaçado, foi queimada viva dentro de um prédio.
Isso porque os manifestantes não estavam lá só um grupo, como alguns costumavam falar, o pessoal está contra o comunismo daquele. Não, tinha grupos de esquerda também no meio do protesto, assim como foi no impeachment da Dilma, tinha grupos de esquerda apoiando o impeachment da Dilma. Então pessoas estavam insatisfeitas com o governo, elas queriam que esse governo saísse, legítimo, mas queimaram uma mulher viva. Isso já deslegitima qualquer manifestação. Isso deslegitima qualquer ação por um bem melhor, por um bem maior. Então, o que estamos em vista aqui é dessa nova fase da banalização do mal em favor daquilo que você acredita que é verdade. Para mim, aquele que comemora a morte de outro ser humano, ela deixou de ser humana, ela deixou de ser um ser humano, ela deixou de ser minimamente sensível a entender que no campo das ideias, as ideias são vencidas com ideias, são debatidas com ideias. E se há uma extrapolação no ideário a nível criminoso, que a justiça entre e faça a sua parte. Mas não. Agora tudo é resolvido na bala. Uma vez conversando em um grupo com alguns irmãos de mesma fé, para quem não sabe, mas eu acho que é difícil não saber, eu sou cristão de linha protestante, sou um batista. Numa roda, conversando com alguns irmãos, estávamos conversando sobre a crescente islâmica na Inglaterra, como eles estão ocupando os espaços e tudo mais. E, enfim, isso nos preocupa pela questão do radicalismo islâmico em alguns pontos e alguns aspectos, isso é preocupante. E como isso pode ser observado com olhos cautelosos. E um dos irmãos falou, temos que criar uma mentalidade de que esses são perigosos e precisam ser eliminados. Precisamos nazificar, precisamos não, eles precisam nazificar a mente do nativo inglês a entender de expulsar essas pessoas. Nazificar é exatamente a narrativa que está acontecendo para ambos os lados. Uma nazificação mental, uma degradação da moral, uma degradação da humanidade como um todo. Ou seja, o que está acontecendo é que as pessoas estão olhando o seu diferente como inumano. E aí os rotulam de qualquer forma como nazista, comunista, fascista, judeu, negro, imigrante, homossexual. Ou seja, cria-se rótulos para que aquela pessoa perca a sua humanidade e para que qualquer perpetração de maldade seja justificada sobre aquela pessoa. Porque ela não é humana, ela é rótulo, ela é objeto. É os tempos sombrios que Hannah Arendt fala. É os tempos sombrios que estamos vivendo. Lamentável que em pleno século XXI as coisas são resolvidas dessa forma. A linha racional propositiva que o positivismo almejava, em que as pessoas evoluiriam com o decorrer do tempo, não aconteceu. As pessoas estão retrocedendo cada vez mais. E para onde vamos parar com tudo isso? Até quando será dessa forma? Qual as semelhanças entre Charles Kirk, Papa Francisco e Olga Benário?
é que eles eram humanos. Quais as diferenças? Ideários. Pensavam diferente em alguns aspectos, ou em todos, mas todos eram humanos, dignos de respeito como humanos, de serem ouvidos como humanos, de serem refutados como humanos, mas todos com direito à vida. Se você foi um dos imbecis que comemorou a morte do Charles Kirk, ou do Papa Francisco, ou da Olga Benário, ou do Martin Luther King, ou daquela mulher que foi queimada viva no Nepal, se você foi um desses que comemorou, esse vídeo é para você. E sirva como um alerta. Não seja um imbecil. Não seja um imbecil. Agora, se você concorda com a questão de que os excessos precisam parar, esse vídeo também é para você. Passe ele adiante. Se você acha ele importante, passe ele adiante. Ou, pelo menos, se não passar adiante, comente, traga à baila esse assunto com os seus conhecidos. Precisamos nos conscientizar de que o bem, o ser de bem, o cidadão de bem, está se barbarizando em nome de um bem, que é só um bem para ele. Bom, obrigado aí por ter ouvido até agora e até um próximo vídeo. Estou um pouco afastado de fazer vídeos, ando bem ocupado, mas não deu para evitar me tornar parte desse coro de manifestantes a respeito das atrocidades últimas. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até mais.